Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, após esse vexame que o Flamengo teve contra o Botafogo. Vamos analisar tudo que aconteceu nesse jogo e tentar entender o que Tite tentou fazer. Vamos lá. O Tite começou time desorganizado, na verdade, o Flamengo tá com um time desorganizado, correndo, o Flamengo corre muito, cansa muito, porque não tem esses jogadores posicionados. Ele acredita muito no potencial dos jogadores, mas taticamente o time é desarrumado, não há aproximação. A jogada principal do primeiro tempo foi chutão pro Wesley, busca o Wesley, Wesley. É a única jogada de ataque que o Flamengo tem. É a única jogada. Dá um chutão pro Wesley, correr lá na ponta direita, dá um chutão pro Wesley. Quando começou uma jogada interessante pro Léo Ortiz, que deu a bola pro Bruno Henrique, fez o gol. Depois o Léo Ortiz subiu de novo, deu um passo pro Carlinhos que saiu na cara do gol, errou o chute. Aí no segundo tempo, o que Tite fez? O melhor volante do Flamengo no jogo, o Léo Ortiz, puxou como zagueiro. Jogou uma linha de 3. Tirou o Gerson, tá aí tempo, por causa do cansaço. Isso aí eu vou explicar, outra polêmica que eu vou explicar. Colocou o Léo Ortiz como zagueiro, 3 zagueiros. Ficou no 5-3-2, com os pontas elevados. O Wesley começou a tomar bola nas costas, desorganizou o time. Aí depois que ele fez, tirou o Fabrício Prum, põe o Léo Pereira, voltou de novo pro 4-3-3. Taticamente, Tite arruinou o time. Agora, vamos para a questão. Vamos começar a ler as notícias. Coluna Tite revela pedir desculpa de De La Cruz e volta a criticar o calendário do futebol brasileiro. A crítica ao calendário. Ele sabe que o calendário é assim desde que ele é treinador do Corinthians, desde que começou sua carreira como treinador. O calendário do futebol brasileiro não mudou. Que ele tinha que fazer 2 times. Tem elenco para fazer 2 times? Tem. Tinha que poupar um elenco. E agora que começou as Copas, e falar, meu foco é nas Copas. Vou colocar o time reserva, tá ritmo. Ele teve quando acabou a Copa América, ele teve 2, 3 jogos que é para ter dado ritmo a esses jogadores que não vinha sendo bem aproveitado. Para essa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro que ele ia ter agora. Acabando as Copas, ele voltaria com o time titular. Não, estou o time todo. Fez que o time todo lesionado, Cebolinha vinha da condução, colocava ele para jogar. Vinha da condução, colocava para jogar. Ele que estragou o elenco. Se o time estourou por culpa dele. Ele não soube aproveitar os processos dos jogadores. Inventa demais, quer inventar demais. O Vitor Hugo às vezes joga pela direita, às vezes joga com meia, joga pela esquerda. Você não pode usar o Campeonato Brasileiro em andamento para você ficar alternando os jogadores. Você tem que ter uma definição de cada jogador. Vitor Hugo pela direita, beleza. Lohan pelo meio, lugar da Arrascaeta, beleza. Matheus Gonçalves pela esquerda, beleza. Definiu o time. Os meninos, você vai jogar nessa posição, só vai fazer isso e voltar. Ele é treinador, ele tem que saber orientar o jogador. Não, vou testar esse jogador aqui, vou testar esse jogador aqui, vou testar esse jogador aqui. E ele tendo o campo, ele que resolve. Não é. A função dele ganha bem para posicionar os jogadores. Se ele tivesse passado no time B para jogar o Campeonato Brasileiro nessas rodadas aí que tem Copa, ele teria o Matheus Cunha, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz, Vina, Alan, Everton Araújo, é um jogador que ele entrou bem contra o Atlético Paranaense, Tite não deu oportunidade nenhuma, ontem ele jogou muito, quase fez o gol que empatou, o jogador tirou isso da linha, empatou não, estava 3-1 e fez o segundo, eu poderia ter feito o segundo. Jogou demais, Tite não teve oportunidade demais, nenhum. Igor Jesus, outro volante, Tite usou, depois pode usar e não usou mais. Assim, ele tem medo de colocar os garotos, não consegue incentivar os garotos, ele tem aquele time sistemático dele,
E o calendário não dá. E tinha que ter time que. Ah, volta o volante, Marco Antônio. Falar o que ia trazer é um jogador que ia fazer essa função. Perdeu pro São Paulo. O Luiz Fernando, que o Flamengo no início do ano quis contratar o Luiz Fernando, não contratou. Então, esses, arrebentou com o jogo ontem. São jogadores que o Flamengo deu mole na contratação. Vamos lá, continuar. Colocar o Alan, o Everton Araújo, Luiz Araújo, Gabigol, Bruno Henrique, Carlinhos na frente. Porra, é um bom time isso. Porque o Tite não tem um ritmo de time, sabendo que o calendário ia necessitar desses jogadores. Não, deixou estourar o time, deixou o time estourar, deixou o time. Então aí vem reclamar do calendário. Planejamento, Tite, tem que ter o planejamento. Então aí volta o ganhou aqueles dois Copa do Brasil e Libertadores porque o Jô usou um time B. Colocava Lázaro como centroavante. É, não lembro muito bem o time, acho que é Thiago Maia, que é volante. Ele usou o time B do Campeonato Brasileiro e focou na Copa do Brasil e na Libertadores. E o Flamengo foi campeão nos dois. Faltou planejamento, faltou estudar o futebol brasileiro. Aí você vai para entrevista para dar palestra. Essa aí é uma outra notícia que eu quero estar do Coluna do VAR. Tite cita Silvio Santos ao ser questionado sobre Michael sobre a contratação de Michael pelo Flamengo. Quis dar uma palestra, o bom senso de Silvio Santos. Assim, ele quer ir lá pra entrevista da palestra, eu sou técnico de seleção, sou bambambam, sou intocável, falta humildade, Tite, falta você reavaliar sua questão como treinador, você vai querer continuar como treinador? Não. Acabou sua carreira, você tem que definir essas questões. Tite te irrita com perguntas sobre substituição de Arrascaeta após jogo do Flamengo contra o Botafogo, é o que eu falei. Ele põe o Vitor Hugo, põe o Lohan, põe o Matheus Gonçalves. Ele não tem vindo quem é o substituto da Arrascaeta. É algo que o treinador já tem que estar pensado. Se eu já é jogador, vou colocar esse, vou colocar esse jogador para assumir essa função. É algo que chama planejamento. Simplesmente isso. Rossi indica motivos para colher. Outra matéria do Coluna Vá. Rossi indica motivo para a goleada sofrida pelo Flamengo contra o Botafogo. E o Flamengo falou cansaço, porque o treinador fala, os jogadores respondem o que o treinador está falando. Sim, planejamento. A única palavra que eu tenho para isso. Vamos continuar com o Coluna do Fla. Braz só perguntou sobre saída de Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, se o Flamengo não definir isso, quem fica, quem sai, quem o Flamengo vai trazer reforço, ficou uma bagunça. Isso aí é questão do planejamento da diretoria também. Falta planejamento. Outra coluna fala, o Wesley está de saída, mas atualiza a situação. Ele fala que o Wesley volta a assinar. Beleza, mas quem vai ser substituto? Também é para ter apresentado, só tem até o dia 2 de setembro para definir essas questões. Coluna do VAR, mais uma, está muito adiantado. Mas atualiza questão por Michael. Michael, sim, é um jogador que vai dar um afamento do Flamengo, mas é o que eu falo, faltou um planejamento de olhar pro elenco, banco de reserva e falar, pô, preciso camisa 10, Claudinho, vai de tudo para contratar. Aquele ano, 2019, o time do Flamengo tinha um bom time, mas chegou no meio do ano, chegou Felipe Luiz, Rafinha, Gerson. O time deu um crescimento no futebol do Flamengo, por isso o Flamengo ganhou tudo. Então, falta pro Tite, tanto para direção, planejamento, precisa tal jogador, vamos montar dois times que quando chegar em Libertadores, chegar a Copa do Brasil, a gente tem que ter, também teve um mês de Copa América que poderia ter resolvido essa questão, ter trago jogadores qualificados para substituir e não deixar os jogadores estourar como estourar. Então o resultado de tudo foi falta de planejamento, muito oba-oba, muita gente com ego lá em cima e a consequência estou agora. Claro que o Campeonato Brasileiro dá para recuperar, tá? Flamengo no início do ano também passou pelo mesmo sufoco, mas quando chegou na reta final assumiu a liderança e manteve até
últimas rodadas assim, do Campeonato Brasileiro. Então dá pra fazer o meu processo, tá? Então tranquilidade, também tem um jogo a menos. Quem já falta colar os líderes e dá pra recuperar sim. Mas falta planejamento. Porque pra mim passando pelo Bolívia, mês que vem vai ter Copa do Brasil e Libertadores. Então o que o Flamengo tem que ter? Planejamento. Ó, aqui eu vou jogar com o time B. Já vou testar algumas rodadas antes. Já vou planejar a entrada de jogadores nos jogos. Já vai haver substituição. Falando, ó, ali na frente eu vou utilizar Lohan no Cato Rascaeta. Vou utilizar o Bruno Henrique no lugar de Cebolinha, por exemplo. Acho que Matheus Gonçalves no lugar do Bruno Henrique, que Cebolinha pro ano que vem. Vou utilizar o Luiz Araújo no lugar do Gerson. Vou utilizar o Léo Pereira no lugar do Ayrton Lucas. Vou utilizar fulano no lugar do Varela, que o Wesley vai sair, nem sei vai substituir ele. Então, isso aí tem que estar já planejado por Tite, para que quando chegar a ter Copa de novo, o Flamengo ter 2 times, para que não venha estourar ninguém depois. Eu termino essa análise para comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com um novo, se Deus quiser.